Capítulo 23. Moral estranha. Abandonar pai, mães e filhos. E todo aquele que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há, de uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer é que as famílias tinham suas crenças por tradições muito rigorosas naquilo que adotavam. Para que seguissem e se adaptassem àquela renovação, era necessário que primeiramente renunciassem às próprias convicções, contrariando assim suas famílias. Para seguir Jesus era preciso quebrar as tradições. Quando Kardec diz que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, ele destaca que o viver na Terra tem a finalidade do desenvolvimento intelectual e moral de cada espírito, e tudo que esse viver propicia deve ser usado para o desenvolvimento e engrandecimento do ser espiritual, no bem, pelo bem e para o bem. Quando o homem assim entende, procura não fazer nada que dificulte sua caminhada evolutiva, compreendendo que cada existência é oportunidade valiosa para seu desenvolvimento espiritual. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente, esse. Os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com o conteúdo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? É que, então, há deveres que predominam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Comigo no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante o exagero, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes seriam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias como as raças se degeneram desde que se não entrecruzem, não se inserem uma das outras. É essa uma lei
da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Assim, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se esforçam na vida futura pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Até hoje, a maioria dos habitantes da Terra emprega toda a sua inteligência e sua energia na busca de valores materiais, que aqui ficam quando chega a morte do corpo físico, esquecendo-se de que o mais importante, e para isso renasceu, é a sua evolução espiritual, na satisfação das necessidades do espírito, no contínuo aprendizado, aqui ou além, aperfeiçoando-se até tornar-se espírito puro, identificado, então, com Deus e suas leis. Allan Kardec lembra que a própria vida material exige que se abandone a família no caso de guerra, em caso de casamento, indo construir novo núcleo familiar ou ao ir estudar ou trabalhar em outra cidade, sem que se perca o afeto existente, sem que as relações sejam cortadas. Esses abandonos são necessários para que o homem aprenda a agir por si mesmo, confiando nas suas capacidades, desenvolvendo a responsabilidade de seus atos, a fim de complementar-se no conhecimento de si mesmo, aprendendo a viver em outros ambientes, com pessoas diferentes, com mais oportunidades de aprendizado em novas experiências. Aonde quer que vá o espírito, os laços de afeto continuarão ligados, fortalecendo-se cada vez mais nos outros laços que vão se constituindo e se fortalecendo, porque o amor, quanto mais se doa, mais cresce no íntimo dos filhos de Deus o amor absoluto. Considerar os interesses espirituais acima dos interesses materiais, com a consciência de que os últimos se constituem apenas em meios para a satisfação dos primeiros, é a mensagem de Jesus nessas palavras que, interpretadas segundo a forma, seriam contrárias à moral divina.